Ora viva, mais uma vez aqui no 20 Valores, o sétimo programa, hoje dedicado em parte aqui à cidade de Lisboa, 7 colinas, tem tudo a ver. O meu nome é José António Rajani. Ora, hoje temos a rubrica, é o nosso sumário. Temos a rubrica Vamos Falar Com, vamos ter aqui em estúdio a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Lisboa, a vereadora Catarina Albergaria. Depois segue-se o menu principal, onde teremos como tema a igualdade de género. Logo a seguir, apontamentos, onde iremos falar de algumas curiosidades. E, finalmente, tome nota, algumas notícias relativas ao mundo da educação. Ora, nesta rubrica vamos falar com, temos o privilégio de ter em estudo a diretora, a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Lisboa, que, em boa verdade, dirige os comandos municipais naquilo que diz respeito ao mundo da educação. Vereadora Catarina Albergaria, muito obrigado por honrar o nosso programa com a sua presença hoje aqui, um programa que vai ao encontro dos assuntos educativos. E aqui a capital, não é por ser a capital, mas tem necessidades específicas relativamente a outros municípios aqui à volta de Lisboa. É uma cidade com, enfim, necessidades bastante peculiares no que à educação diz respeito. Imagino que tenha muito que fazer neste domínio. É verdade, muito bom dia. Primeiro gostaria muito de agradecer o convite, estar presente. Este tema da educação é um tema que todos os portugueses gostam de falar, de abordar e temos muito que refletir. É realmente uma função exigente, mas quando se faz com dedicação, com uma estratégia e com carinho, faz-se com muito gosto. É tudo mais fácil. É tudo mais fácil. Para situar os nossos telespectadores, desde professores, encarregados de educação, alunos, vamos aqui situar, precisar qual é o tipo de intervenção que o município tem relativamente a este setor da educação. Isto é, em termos genéricos, quais são as responsabilidades do município de Lisboa, designadamente do seu pelour da educação, relativamente à educação? A nossa missão é envolver toda a comunidade escolar, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa, Perfeito. Através de competências diretas, através dos contratos de execução e através de competências diretas e todas as juntas de freguesia também, por determinação da própria lei, tem que trabalhar com toda a comunidade. Toda a comunidade, temos que envolver os professores, temos que envolver as famílias, temos que envolver os autarcas, portanto, é um trabalho muito em conjunto, que se vai desenvolvendo e que todos têm o seu papel muito importante. Nós andamos nas escolas e falamos com muita gente, com muitos agentes educativos, que há tempos disseram-me, e falar na importância da comunidade, das comunidades educativas, disseram-me que tinha protagonizado o seu pelour um evento em que honraram, celebraram, homenagearam os professores mais antigos aqui eu gostaria que me falasse um pouco disso para que todos nós ficássemos mais ao corrente dessa homenagem que fez justíssima. Exato, aos professores. É verdade, eu também tenho percorrido muitas escolas desde que fui empossada. Antes de começar alguma estratégia, definir algum plano municipal de educação, optei por, nestes 6 meses, visitar todas as escolas. Portanto, visitámos os 71 jardins de infância que a Câmara Municipal de Lisboa tem e os 89 escolas do primeiro ciclo. Para além das 24 juntas de freguesia, que também as visitei até para envolver todos os autarcas neste processo. E contactei com muitos diretores de agrupamento, muitos coordenadores de estabelecimento, muitas professoras e muitos professores, e realmente senti que lhes faltava algum reconhecimento pelo papel tão meritório que eles fazem todos os dias, diariamente, com as nossas crianças. As políticas públicas vão mudando e os professores vão resistindo, vão com carinho, com dedicação, muito empenhados no seu papel de educadores e formadores cada vez mais. E esse papel tinha que ser reconhecido pelo poder central, mas também pelo poder local. De maneira que tivemos várias iniciativas nesse âmbito. Primeiro foi levar a uma reunião pública de Câmara um voto de louvor a todos os professores da cidade de Lisboa,
quer os da rede pública, quer os da rede Muito bem. privada, porque todos são importantes neste papel educativo, e prestamos também um forte apoio em tudo o que os agrupamentos e todas as escolas necessitassem pela parte da Câmara Municipal de Lisboa. Este processo, para além de todo o contacto, também culminou com uma festa na Estufa Fria, onde homenageámos todos os professores que nestes últimos 2 anos letivos chegaram ao seu fim da carreira, e então este reconhecimento era mais do que devido. Entregámos um diploma, um simbólico Santo António e um grande reconhecimento, uma grande palavra de reconhecimento por toda a sua carreira em prol do desenvolvimento social e mesmo territorial da cidade de Lisboa, bem como do país. Posso-lhe transmitir, não que tivesse sido incumbido dessa tarefa, dessa missão, mas posso-lhe transmitir que na classe docente foi muito apreciada essa homenagem, que é justíssima, como eu dizia. Aliás, na Idade Média, uma das formas de nobilitar uma pessoa era exatamente os professores. Um professor com 20 anos de docência podia ser nobilitado com o título de conde. Portanto, veja que ultimamente havia aí um mito urbano que dizia qualquer coisa como isto: o professor no Japão é a única classe a quem o imperador que não se curva perante o imperador. Mas isso é um mito urbano, porque para formar imperadores tem que haver professores. Mas seja como for, eu também sublinho que a importância do docente, da docente, daquelas pessoas que se dedicam a essa missão, é muito importante. Já dizia Pitágoras: eduquem-se as crianças e não será castigar os homens. E aqui o eduquem-se é muito mais do que a educação familiar, a educação que nós recebemos nas escolas. Portanto, ficamos a saber que o município de Lisboa e os outros municípios do país têm como responsabilidade jardins de infâncias e primeiro ciclo. Segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. Não tendo responsabilidades, têm de qualquer forma pontos de contacto, cooperação. Como é que é feita a intervenção a esse nível com as escolas, a partir do plano da educação? É competência direta das câmaras elaborar a Carta Educativa, bem Exatamente. como também um plano municipal para a educação. A nossa competência direta a nível de gestão, de apoio socioeducativo, através também do componente de apoio à família, e efetivamente nos jardins de infância e no primeiro ciclo. Não obstante, não há nenhuma política municipal e depois de continuação para o mercado de trabalho e para o aniversário, se não houver um acompanhamento também inserida dentro da política municipal. Daí que nós temos também o Conselho Municipal de Educação, que foi agora alargado, que incluíram agora todos os diretores de agrupamento. Este Conselho Municipal de Educação reúne uma vez por cada período letivo, de uma forma ordinária, depois extraordinariamente poderá ser convocado, e este órgão tem uma carga um pouco burocrática, de nomeações de várias participações que são obrigatórias, mas, no entanto, também serve como um órgão de reflexão, onde também estão presentes escolas agrupadas, não agrupadas, professores, associação de pais, representantes do ensino cooperativo e particular. Portanto, envolve completamente toda a comunidade educativa está lá representada. O nosso objetivo é que este órgão, para além destas componentes todas formais, também um dia possa debater, refletir outras questões que nos preocupa a todos e que tem que haver uma reflexão conjunta de todas as partes integrantes, nomeadamente o abandono escolar, que em Portugal é uma preocupação. Existe abandono escolar no primeiro ciclo. A Câmara Municipal, o Ministério da Educação, os pais, os professores, todos têm que parar, pensar, refletir, unirem-se e tentarem descobrir como é que se pode combater este abandono escolar. Quais são as políticas públicas que temos que exigir da parte do Ministério, do Governo, e também com todos os parceiros, que têm todos a sua quota parte para acabarmos de uma vez por todas com o abandono escolar, pelo menos até o 12º ou os 18 anos, que é a nossa legislação. Nomeadamente no primeiro ciclo, que é quase inadmissível.
Também temos uns níveis muito elevados de retenção em Portugal. Eu penso que este fator também tem que ser debatido por toda a comunidade escolar. Uma forma de como é que se pode não reter estas crianças e criar-se outras equipas multidisciplinares de acompanhamento paralelo, mas de forma a criança não perca a sua turma, não perca os seus amigos e consiga evoluir, porque há alguns estudos que até dizem que esta retenção até é prejudicial ao próprio desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. Portanto, isto não sendo benéfico nem para o Estado, nem para a própria comunidade, porque nem para os pais não gostam de ter os filhos a reprovarem, nem para os professores que não gostam de reprovar alunos. Portanto, tem que haver também aqui uma reflexão profunda como é que Portugal poderá superar este desafio. Também um bocado tentarmos promover o sucesso escolar. Portugal também é um dos países que ainda tem algum insucesso escolar. E a promoção do seu sucesso e da sua motivação. Temos casos de sucesso escolar que não são tão veiculados quanto deveriam ser, não é verdade? Mesmo esta semana temos uma estudante da cidade de Lisboa que ganhou, penso que o 3º lugar em Hanoi, em Vietnã, de Biologia. E temos estes casos, muitos bons casos que se destacam, que os portugueses se destacam e também deveriam ser realmente, será também minha intenção para o próximo ano. Este ano tentámos fazer também uma semana comemorativa ao estudante, onde participei em algumas iniciativas das associações de estudantes, mas também vai ser um ponto forte no próximo ano também, dar visibilidade a estes nossos estudantes que conseguem ter a sua projeção mundial, para mostrar também aos outros alunos e aos outros estudantes que nós conseguimos, basta querer. Exemplos de sucesso. Exemplos de sucesso. Aliás, de uma forma positiva, da promoção. Se me permite, nós tivemos aqui num dos programas o diretor de uma escola que nos rankings nacionais tinha o 9º ano classificado em último lugar, não é? E, no entanto, uma escola que nós conhecemos bem, nós NCDC, porque é uma escola com uma série de projetos, 2 deles internacionalizados já, com um sucesso tremendo, e, no entanto, aquilo que se fala era, bom, estão em último lugar no 9º ano no ranking nacional, não é? Essas coisas que alguém se lembrou de fazer e que não dizem nada, que isto, no fundo é isso. Mas a nossa associação também se bate por isso, que é o combate ao insucesso, consequentemente ao abandono, mas, sobretudo, veicular o sucesso escolar, que ele existe, de norte a sul do país. Eu recordo-me, assim, vagamente, mas que nos campeonatos internacionais de matemática não tivemos tivemos 2 ou 3 lá em cima, e ninguém fala nisso, ou pouca gente fala nisso, e isso é muito importante. E o município aí tem um papel importante. É uma boa notícia que nos dá em relação a essa aluna da Biologia. É uma boa notícia também o centralizar as associações de estudantes, que muitas vezes até são assim desprezadas, não é? Verdade, falamos muito nos professores, nos alunos e nos encarregados de educação, mas as associações de estudantes têm um papel também nas comunidades educativas. Bem, estes 3 instrumentos, era uma pergunta que eu lhe ia fazer também, eram os instrumentos que são utilizados pelo município e, em concreto, pelo seu pelouro da educação, na intervenção que faz ao nível da educação, portanto, a Carta Educativa, o Plano Municipal para a Educação, e este Conselho Municipal de Educação é muito interessante. Eu estou-me a lembrar que alguns municípios praticam o orçamento participativo, mais não é de que coligir um conjunto de contributos para encaixá-los, se quisermos, nos respectivos orçamentos municipais. Este Conselho Municipal funciona um bocado como contributos que vão dando, ideias que vão dando, para depois o pelouro da educação introduzi-los no planeamento que vai fazendo, designadamente no planeamento do próximo ano. Funciona assim também? Por enquanto ainda tivemos, este Conselho Municipal da Educação funciona, portanto é uma legislação própria, que é um pouco, que nos limita, e agora uma dimensão muito grande. Portanto, neste momento penso que são perto de 80 conselheiros, portanto não dá para fazer aquela viva reflexão. Vamos agora avançar para um projeto de criar uma comissão mais executiva, mais deliberativa, de forma a levarmos depois ao Conselho Municipal estas grandes políticas municipais, mas vai ser um caminho para o próximo ano. No entanto, deixe-me só dizer que também estamos todos a trabalhar nessa promoção do sucesso escolar. A Câmara Municipal de Lisboa tem vários
programas com as escolas, envolvendo os diretores de agrupamento, envolvendo todas as escolas, em que o objetivo é tornar o espaço escolar. Temos o programa da Escola Segura, que foi o Dr. António Costa, em 2008, que fez o plano para a década, em que em 10 anos 100 milhões de euros era dedicados à reconstrução e requalificação do parque escolar, que também é uma medida de proteção e de promoção do sucesso escolar, porque uma criança estando numa escola bonita, uma escola simpática, segura, de qualidade, também vai ajudá-lo bastante na sua progressão dos seus estudos, tendo espaços para estudar, tendo espaço de tecnologia, tendo uma biblioteca para estudar descansado. Portanto, isso tudo ajuda a sua promoção escolar. Bem como também temos em articulação com outros agrupamentos, outros projetos muito interessantes, que também são todos para visar a promoção do sucesso, a natação curricular, tirar a criança, porque a educação não é só a parte formal, mas também a parte não formal, e a Câmara Municipal aí também dá uma grande força para a parte não formal, até para entreajudar os próprios professores, porque o conceito só dentro da aula, e hoje em dia cada vez mais os pais deixam as crianças o dia todo na escola, é uma saturação de horas muito grande da parte da criança, portanto aquele contexto de sala de aula não se torna muitas vezes tão benéfico ao fim de tanta hora. Portanto, a Câmara também tem este projeto com vários agrupamentos de tentar tirar a criança e a dar-lhe outras oportunidades, outra visão da própria sociedade e de cidadania participativa. Temos o passaporte escolar, que é levar as crianças a museus, às florestas, dar-lhes uma visão de sustentabilidade ambiental, cultural. Também temos outro projeto muito interessante, que é da Orquestra Geração, que é através da música, a inclusão social através da música. Temos algumas escolas inseridas em bairros não tão favorecidos, e então nesses bairros é feita através de uma parceria com o Ministério da Educação e o Conservatório Nacional de Música, uma criação de um projeto em que as crianças aprendem um instrumento e depois juntam-se de várias escolas e fazem uma orquestra e têm vários concertos, e é um projeto interessantíssimo, baseado num projeto de Venezuela, e que tem tido um grande sucesso, porque as crianças, através da música, se motivam e conseguem ter um grande sucesso. Está aprovado, está documentado, está acompanhado, está monitorizado, e este programa também trouxe às crianças uma grande motivação para a escola. Isso é muito interessante. Aliás, deixe-me dizer, Sra. Vereadora, que pronto, a nossa associação percorre muitos agrupamentos, muitas escolas, muitas comunidades educativas, e eu pessoalmente fico muito impressionado com as escolas que tiveram uma qualquer intervenção da parque escolar. E comento muitas vezes que até apetece ser aluno nessas escolas. Eu, quando me recordo de há 40 anos, quando eu frequentava escolas desse calibre, as escolas eram lugares deprimentes. Hoje não. Hoje temos escolas, de facto, absolutamente extraordinárias, e isso é importante, porque o sucesso educativo também passa por aí, por nos sentirmos bem onde estamos a aprender. Como referiu, colocar os alunos fora da sala de aula faz-me lembrar que a escola em grego significa recreio, e era no recreio que se aprendia, e portanto os nossos meninos e as nossas meninas têm que se recriar aprendendo também, e isso é uma prática que conduz a bons resultados. O passaporte escolar é muito interessante mesmo. Acho que é de facto é importante mostrarmos aos nossos meninos, às nossas meninas, que aquilo que envolve, aquilo que existe na cidade, aquilo que envolve a escola, tem aspectos que devem ser vistos, devem ser apreciados. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, aqui na periferia de Lisboa temos uma tecnologia bastante antiga, a que ninguém dá importância nenhuma, que são os moinhos. E não pode haver melhor lição do que levar alunos de uma escola, seja de que nível for, desde o primeiro ciclo ao secundário, e mostrar-lhes como é que antigamente se fazia a farinha para fazer o pão que nós hoje comemos, não é? Para perceberem que o pão não vem só do supermercado,
E que já antigamente tínhamos tecnologia que ainda hoje funciona. Há aqui muitos que ainda funcionam, alguns, poucos, que ainda funcionam a esse nível. E essa da música, o benchmarking é uma coisa, sempre achamos que o benchmarking internacional, a partilha de soluções, a partilha de inovações, é positivo. Curiosamente, a Venezuela, um país de onde nem sempre vêm boas notícias, porque é um país, enfim, a atravessar uma crise gravíssima, mas, de facto, há bons exemplos em todo lado, em todo o mundo, em todo o planeta, podemos encontrar esses bons exemplos. O município de Lisboa faz muito, ou melhor, aposta nessas parcerias de partilhar soluções, partilhar ideias com outros municípios de outros países? Neste momento não tenho tido uma grande intervenção a nível internacional, não tenho, portanto tenho só a nível nacional participado em 2 ou 3 seminários promovidos, um pelo uma cidade alemã e outra mesmo pelo Ministério da Educação a promover o ensino da Finlândia, que foi ali no auditório do antigo Liceu Camões, e em que tiveram os finlandeses a mostrar as suas boas práticas, uma autonomia muito grande. Top do top, exato, não é? A Finlândia. As escolas têm um grau de autonomia muito grande, não têm uma carga tão burocrática, os professores, quem gera a escola tem uma visão mais de gestor do que propriamente um professor destacado, tem algumas boas práticas, mas, no entanto, falou há pouco do recreio, escola recreio, e a OCDE fez um estudo em que dizia que as crianças portuguesas eram das mais felizes no contexto escolar. Boa notícia para os nossos. Uma boa notícia, é verdade. Isto porque as nossas crianças interagem muito na escola. Se calhar nestes países tão avançados, tão nórdicos, as crianças não são tão felizes no contexto da escola. Se calhar têm recreios devido às condições climatéricas, não sei. Se calhar não interagem, não brincam tanto como as nossas, mas efetivamente onde as crianças também são mais felizes, e elas dizem que são muito felizes na escola, mas o sítio onde são mais felizes é efetivamente no recreio, onde há as horas da partilha uns com os outros, e aí é que os faz também ter mais valores. Não é? É muito interessante. Eu recordo-me que não há muito tempo, e passa publicidade, por amor de Deus, não quero aqui fazer publicidade a ninguém, mas o Luís Figo tem escolas de futebol na China. E ele, há pouco tempo, entrevistado a propósito disso, perguntaram-lhe como é que era o relacionamento com os chineses, e ele dizia exatamente isso, é que a diferença que nós notamos entre os meninos portugueses e os meninos chineses que aprendem a questão das escolas de futebol, é que os nossos interagem muito uns com os outros, e os chineses não são muito introvertidos e muito... É verdade. Presumo que seja uma característica nossa, dos latinos em geral, essa interação, isso é salutar. A autonomia, falou aí, tocou aí num ponto que me parece bastante importante, bastante pertinente, que é a autonomia das escolas. Eu sei que os professores vêm reivindicando, há muitos anos, uma maior autonomia, sendo certo que de 25 de abril de 74 para cá, essa autonomia tem sido um processo somativo, tem vindo a aumentar cada vez mais, mas considera-se que ainda não se chegou ao ponto ideal. E há pouco tempo, um ano e meio, tivemos aí uma experiência que penso que ainda está na fase piloto, que é aquilo que se vulgarizou chamar descentralização educativa, a municipalização educativa, assim é que é. Cujo objetivo seria descentralizar a educação para os municípios e reforçando aqui alguma autonomia das escolas, mas com o município ali a desempenhar um papel tutelar, digamos. A sua opinião, Sra. Vereadora, relativamente a essa matéria? Eu acho que estamos ainda bastante longe da dita autonomia das escolas. É verdade que tem sido um processo gradual, muito evolutivo. Nós ainda temos umas políticas educativas muito centradas no Ministério da Educação. É certo que tem sido gradual, há muito que já se fala da descentralização das políticas educativas. Já através dos contratos de execução já se fez alguma descentralização, agora a própria lei também já conferiu
algumas competências diretas à junta de freguesia, nomeadamente também só para os jardins de infância e escolas do primeiro ciclo. Houve também muitas câmaras que também já aceitaram os tais contratos intermunicipais, portanto tem sido um processo muito gradual. Sei que da parte deste governo existe uma vontade de prosseguir com a descentralização e a municipalização na parte da educação e da saúde, o que eu vejo com muito bons olhos, porque realmente quem está mais próximo consegue com menos fazer bastante melhor. Com isto não quer dizer que não se faça muitas coisas certas, faz muitas coisas certas, mas também se faz coisas que se calhar não eram tão necessárias. As câmaras municipais, e na nossa parte da Câmara Municipal de Lisboa, está completamente aberta a ouvir o que o Governo tem em mente, achando, eu pessoalmente, que esta fase de passar as escolas do segundo, terceiro ciclo e depois um processo gradual às secundárias, que me faz todo o sentido. E depois, consequentemente, também a autonomização das próprias escolas, face depois também ao próprio poder local, que também terão que arranjar as suas estratégias, as suas políticas pedagógicas e educativas, claro, sempre em sintonia, em grande inter-relação com as políticas municipais, mas faz-me todo o sentido e penso que é esse o caminho para a educação. É esse o caminho e é um caminho que se faz caminhando, como dizia o poeta sevilhano, e o caminho é longo ainda, não é? É longo. Ainda falta aí, apesar de tudo, é como eu costumo dizer, se olharmos para a realidade há 30, 40 anos atrás e olharmos para o presente, vemos que avançámos imenso. Roma e Pavia não se fizeram num dia, portanto não vamos ser nós a contrariar esse ditado e, portanto, não há dúvida que o caminho é para a frente. Só uma última pergunta, e aqui tem mais a ver com as relações entre o município e a Câmara em particular, com a própria administração central. No setor da educação, há aqui, digamos que, as direções gerais de educação por todo o país, eu penso que são 5, é uma por cada CCR, são entidades tutelares muito ciosas da sua tutela, para ser aqui simpático. Os municípios, em particular Lisboa, têm tido uma boa relação com a Direção-Geral Escolar aqui da região, ou não há assim grandes contactos? Não, temos tido, eu estou há pouco tempo e já fui a 2, 3 reuniões e com a própria Secretaria de Estado também temos neste momento, grande abertura para diálogo, para vontade de mudar. Temos sido ouvidos, nem sempre conseguimos que as coisas se concretizem diretamente e tão rapidamente no terreno. Também temos que ter atenção que este governo também foi empossado também há 6, 7 meses e que não consegue resolver tanta coisa que está para trás. Mas parece-me, pelo menos, terem boa vontade, ouvirem-nos, é bastante importante. Amanhã vamos ter uma reunião extraordinária na área metropolitana de Lisboa, que em 2 meses é a segunda vez que o Sr. Secretário de Estado da Educação, Dr. João Costa, vai estar presente. E isto também aproxima muito neste grupo de trabalho da área metropolitana de Lisboa. Estão os vereadores da Educação dos 17 municípios da área metropolitana. E isto também aproxima bastante o poder local com o poder central, claro, com as suas posições, com as suas divergências, mas é na negociação e no diálogo que se encontram as boas soluções. Nem sempre estamos em sintonia, mas cada um defendendo o seu ponto de vista e chega-se Nem mais. E contribuem todos para o mesmo objetivo. O objetivo é único. Vereadora Catarina Albergaria, quero agradecer-lhe em nome do Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências a sua presença aqui, muito esclarecedor, particularmente feliz com as notícias que aqui deu, que não eram do nosso conhecimento e, portanto, é uma espécie de antecipação do Top Nota, que é o nosso o nosso separador de notícias, e fica também desde já o convite para, numa próxima oportunidade, poder tê-la aqui em estúdio para um ou outro tema mais em concreto. Quiçá, quando a questão da municipalização da educação for mais consistente, se vier a ser, será uma oportunidade para de novo tê-la aqui em estúdio e falarmos nesse assunto.
Aí por acaso espero que tenham gostado. E agora vamos passar ao separador menu principal. E aqui no menu principal temos hoje um tema muito atual, passa a redundância, que é a igualdade de género. Igualdade de género, igualdade de oportunidades, igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Tudo sinónimos, complementam-se uns aos outros. Hoje em dia, as comunidades escolares, de alguma forma, devem implementar nos seus espaços a discussão sobre a igualdade de género. Vou-vos ler aqui um parágrafo da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação em 1979, quando a ONU deu ponto de partida nesta matéria. Os Estados partes na presente Convenção, considerando que a Carta das Nações Unidas reafirma a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, considerando que a Declaração Universal dos Direitos do Homem afirma o princípio da não discriminação e proclama que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, que cada pessoa pode prevalecer-se de todos os direitos e de todas as liberdades aí enunciados, sem distinção alguma, nomeadamente de sexo. Convencidos de que o desenvolvimento pleno de um país, o bem-estar do mundo e a causa da paz necessitam da máxima participação das mulheres em igualdade com os homens em todos os domínios. Portanto, desde logo, é considerado pela ONU em 1979 como condição sine qua non para a evolução do bem-estar dos países individualmente considerados, a igualdade de oportunidades, a igualdade de direitos e, mais recentemente, enfim, a ideologia da igualdade de género. Ao nível da União Europeia, também temos uma posição relativamente a esta matéria. Desde logo, e com o atual quadro de titulares da Comissão Europeia, sabemos que a Comissária Europeia para a Igualdade de Género se chama Vera Jourová, não sei se estou a pronunciar bem, mas isso não é importante, e diz na sua Declaração de Princípios qualquer coisa como isto. Embora a Europa tenha progredido gradualmente nos últimos anos, graças a um trabalho árduo, tanto a nível local, nacional como europeu, a igualdade de género continua a ser uma tarefa inacabada. Estamos ainda muito aquém de alcançar a igualdade, em especial em domínios como a participação no mercado laboral, a independência económica, os salários e pensões, a igualdade nos cargos de direção, a luta contra a violência de género e a igualdade de género na nossa ação externa. O compromisso estratégico para a igualdade de género 2016-2019 assinala uma nova fase dos esforços para promover a igualdade entre homens e mulheres, continuando a privilegiar domínios prioritários de ação de particular importância. Portanto, a União Europeia, através da Comissão Europeia, tem meios, ferramentas e fundos para incentivar e fomentar a discussão da igualdade de género em cada país e de cada país também se organiza em função disso. Há um programa internacional muito importante que se chama PISA. O PISA é um programa patrocinado pela Organização Económica e Cooperação e Desenvolvimento, a OCDE, e é um programa internacional para a avaliação de alunos, constituído pelo universo dos alunos de 15 anos, criado pela organização no final dos anos 90. Portanto, arrancou o primeiro PISA em 2000, visando produzir indicadores institucionais para ajudar os países participantes a desenvolver políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação. Ora, estes domínios os domínios que foram identificados como sendo os principais, os prioritários, foram a ciência, a matemática e a literacia, a leitura, na área da leitura. Realiza-se 3 em 3 anos e Portugal participou desde o primeiro, que foi em 2000, até ao último, agora em 2015, e há algumas conclusões já que se vão poder retirar. Segundo estes estudos, os alunos portugueses têm vindo a melhorar o seu desempenho, embora o país, Portugal, se situa abaixo da média da OCDE e os estudos apontem como facto decisivo o estatuto económico-social das famílias. Portanto, sabemos que, embora não sendo uma condição exclusivamente portuguesa, mas
portuguesa também, que a condição socioeconómica das famílias condiciona a desigualdade de géneros em Portugal. E isto é algo que tem merecido a atenção dos sucessivos governos em Portugal e destaque para o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação tem no terreno já há algum tempo um projeto que se chama Projeto Aqueduto, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este projeto Aqueduto visa a avaliação, a qualidade e a equidade em educação. A primeira iniciativa de apresentação deste projeto foi em 2015, coincidentemente com a participação no PISA, e o objetivo de chegar ao grande público através de uma linguagem acessível. O projeto Aqueduto visa a explicar a variação de resultados que se tem vindo a verificar dos alunos portugueses nos testes de PISA de 2000 e 2012, tendo em conta 3 eixos fundamentais: os alunos, os pais e o país. As escolas, aliás, e o país. E, no fundo, são as comunidades escolares que concorrem para um mesmo desidrato. A igualdade de género é algo que é um caminho que se faz caminhando, como dizia o poeta espanhol António Machado, mas que, no nosso caso, é um caminho já percorrido desde o início. Os resultados das nossas escolas, dos nossos alunos, são resultados promissores. Temos que perceber de qual é o nosso ponto de partida, diferente de outros países que contribuem muito para a média da OCDE. E muitas ilações podemos retirar no que à igualdade de género diz respeito. O Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências, a nossa associação que promove este programa, que estão agora a televisionar, tem um conjunto de projetos, 6 no total, dos quais, em 2017, através do projeto Reagir, vamos poder apresentar as conclusões nacionais e vamos ter elementos que nos vão dar uma panorâmica de como a igualdade de género em Portugal e na nossa comunidade escolar se reflete. Há indicadores relativos ao género feminino e indicadores relativos ao género masculino que nos vão dar uma ideia muito aproximada de como a igualdade é uma realidade ou não e quão distante estamos ainda das médias europeias. E agora vamos passar à rúbrica Apontamentos. Nos apontamentos, um único tema, mas é um tema que será familiar à generalidade dos alunos portugueses. Vou-vos falar de um jogo. Não porque ele precise de publicidade, porque já a tem. Aliás, é um jogo que, quando surgiu, teve uma explosão em termos de disseminação, mas que, perante o qual é preciso tomarmos algumas cautelas. Estou-vos a falar do Pokémon GO. Pokémon GO tem sido o delírio das crianças em Portugal e dos jovens em geral. É vê-los aí pelas ruas, com telefones na mão, à procura do Pokémon virtual e, de seguida, sendo encontrado, tirar-lhe uma fotografia. Ora, temos que perceber que a empresa que criou este jogo, que está por trás deste jogo, da ideia e do software, foi a mesma que, em articulação com a Google, criou aquelas soluções, aqueles softwares que muita gente conhece, o Google Maps, o Google Earth e o Google Street. No fundo, ferramentas que nos permitem, sem ser do mesmo sítio, permitem-nos ver e mapear as nossas cidades, as nossas ruas, enfim, as nossas regiões. Disto não tem problema nenhum, porque estamos a falar de coisas que são externas, são exteriores, tirando a componente militar, porque com isso também é possível mapear e rastrear as instalações militares em todo o mundo. Mas tirando isso, não há grande mal que venha ao mundo. O problema do Pokémon GO é este. Havia a curiosidade de saber o que é que se passa no interior dos edifícios, no interior das habitações, no interior das instalações. E nem o Google Earth, nem o Google Maps, nem o Google Street permitia fazer isso. Então, a empresa lembrou-se do Pokémon GO e, com isso, a partir do momento em que temos os nossos jovens numa qualquer instalação a tirar fotografias a bonecos que aparecem virtualmente, estão com isso
a tirar fotografias do espaço que os envolve, que depois é tratado. É tratado em termos de mapeamento e de arquivo, de registro e de imagens. Quando se descarrega a aplicação, passa despercebido algo que o próprio fabricante do jogo declara. Declara que a empresa colabora com agências e instituições públicas e privadas. Ora, estamos a falar de uma empresa que é americana e ficamos a saber então que organizações como a CIA, a NSA, a FBI e por aí fora têm todas acesso a estas fotografias que são tiradas no interior das instalações onde as pessoas estão. E depois há uma outra condicionante que mais ninguém lê também, que é a declaração da própria empresa dizendo que não é possível optar por não me espiar, do not tracking, o que significa que a empresa está autorizada a espiar e a seguir informaticamente, eletronicamente e por todos os meios possíveis e imaginários aquilo que aquela pessoa faz. Isto é o Big Brother tornado realidade à custa da ingenuidade, enfim, da população que adere a estas coisas, desconhecendo estas restrições. Restrições não, estes mecanismos que fazem com que deixe de haver privacidade, se é que alguma vez ela existiu. Pokémon GO, cuidados redobrados, é um conselho que aqui fica na vossa 20 valores. A seguir, vamos ver o Tome Nota. Tome Nota é uma pequena rúbrica noticiosa e, tendo atenção que se fecha um ciclo letivo de 2016 e avizinha-se um outro ciclo letivo, 2016-2017, dar aqui algumas indicações aos nossos alunos. Dizer que as aulas começam este ano, em setembro, entre o dia 9 e o dia 15, e vai ser assim mesmo. Dizer que o próximo ano letivo, o primeiro período, isto é importante para os alunos e para os professores, o primeiro período terá apenas 67 dias de aulas, o segundo período terá apenas 54 dias de aulas e o terceiro período, imagine-se, terá apenas 29 dias de aulas. A partir de 2018, a escolaridade obrigatória, portanto, desde a primeira classe até o 12º ano, passará a ser uma responsabilidade das autarquias locais, aproveitando a experiência piloto que neste momento está a decorrer, mas já há indicações nesse sentido, aliás, tornadas públicas pelo Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e uma das novidades que o novo ano letivo trará, entre outras, é que os cursos vocacionais desaparecem, estão condenados à extinção e no seu lugar irão surgir aulas tutoriais. Portanto, os alunos vão ser integrados em grupos, pequenos grupos, que terá um ou dois professores fazendo um acompanhamento a alunos que tenham alguma dificuldade na aprendizagem. Espero que com as férias as baterias sejam todas recarregadas, revigoradas e comecemos então o novo ano plenos e em força. Boas férias para todos. Muito obrigado.